Todos, eu então vou dar início à aula sobre princípios de estatística, referente à disciplina de análise química quantitativa da ETEC Irmã Agostina, curso técnico em química e técnico em química integrado ao ensino médio. A ideia dessa aula é a gente poder ter uma primeira noção sobre os princípios de estatística e de que forma nós podemos aplicar isso, né, dentro da nossa área, né, de estudo, que é a parte de química analítica, né? Então, é importante nesse momento a gente poder ter uma noção do que a gente pode fazer em relação aos dados que são obtidos após o término de uma análise, né? Então, um exemplo clássico é o que a gente faz numa volumetria, né? Então, numa volumetria, a gente precisa fazer a padronização, né, da solução que a gente quer utilizar como padrão secundário, e depois disso nós temos a análise da amostra, né? Normalmente, pelo menos nas nossas aulas práticas, a gente busca aí pelo tempo que a gente tem, para cada um desses testes, né, pelo menos a obtenção de 4 valores, né? E é lógico, né, que é de se esperar que para cada análise dessa, se a gente vai fazer 4 vezes a mesma análise, é esperado que a gente obtenha valores muito próximos, né? A questão é definir o quão próximo é o suficiente para a gente poder dizer que aquela análise é coerente, né? No sentido se o resultado obtido ele é confiável ou não, ou como que a gente pode, através de um tratamento estatístico, definir que em uma determinada análise, né, então daquelas 4 que a gente realizou, em uma há um problema que provavelmente aconteceu durante a análise que levou a um valor extremamente diferente e fora do erro que a gente esperava para essa análise, né? Então, tudo isso a gente vai ver conhecendo aí o primordial dentro de estatística, né? Então, para começar, a gente precisa entender o que é a estatística, né? A estatística, basicamente, ele é um conjunto de métodos ou um conjunto de ferramentas, né, da forma que vocês acharem melhor, para avaliação de dados. Então, na verdade, a estatística é um método, né, um conjunto de métodos para que a gente possa utilizar e avaliar os nossos dados. Que dados? No nosso caso, os dados obtidos em uma análise quantitativa, né? Então, a gente vai fazer o procedimento analítico dentro do laboratório, vai coletar esses dados e a grande questão que fica é como que a gente vai tratar esses dados, né? Para a gente tratar esses dados, é importante que a gente considere algumas ferramentas estatísticas, né? Todos esses métodos, eles são utilizados desde o procedimento de coleta dos dados, né? E eu, assim, até melhorando isso, na verdade, o processo estatístico, ele começa até na hora que você vai fazer a sua amostragem, né? Então, dependendo de como você, da amostra que você for trabalhar e de qual segmento especificamente, a amostragem precisa ser de um jeito que cada amostra sua, ela represente o todo, né? Então, se eu quero analisar uma região, um solo numa região, eu não vou tirar todo o solo para fazer análise. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a amostragem. Então, a amostragem ela tem que ser feita de uma forma que ela represente o todo. E para isso a gente tem também umas regras, né, que a gente tem que colocar para que essa amostra ela seja de fato representativa. Então, na verdade, o processo estatístico, a gente poderia dizer que começa já até na amostragem, né? Porque já são ferramentas que a gente está utilizando para que no final da análise a gente tenha um resultado que seja confiável, né? E lógico, todo o tratamento vai ser feito também com essas ferramentas estatísticas, e por fim, a gente vai ter a interpretação dos resultados. Ou seja, né, a gente não vai ter só o parâmetro de olhar o resultado e achar que esse resultado é estranho. Não, a gente vai ter alguns métodos que a gente vai poder aplicar
para ele demonstrar matematicamente de que aquele resultado ele ou está de acordo ou ele está apresentando algo estranho. E a partir disso a gente vai analisar o que será de estranho aconteceu para que o resultado tenha dado equivocado nessa etapa, tá? E aqui, só para ilustrar, a gente tem uma representação de resultados na forma de barras, né? Então é muito comum a gente utilizar gráficos para fazer a representação, principalmente quando a gente tem muitos valores, né? Então ninguém vai querer ficar olhando uma tabela enorme, né? Então o que se faz normalmente é passar isso para gráficos, né? Então aqui a gente pode observar que nós temos, né, barras com resultados. Se vocês observarem, né, essa parte roxa, ele é o resultado em si. E aqui em cima, esse parece um chapeuzinho, mas na verdade ele não é um chapeuzinho, ele é a barra de erro. Então, e aí vocês podem observar que essa barra de erro ela tem uma certa distância. E, embora aqui no desenho não esteja representado, mas essa barra de erro, ela vale tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Ou seja, essa barra de erro, a gente também tem ela aqui para baixo, porque o erro é sempre para mais e para menos, tá? O que significa o erro, né? O erro, gente, significa que este meu valor que eu obtive, dentro do tratamento estatístico que eu fiz, é tolerável que este valor esteja dentro dessa faixa de erro, tudo bem? Ou seja, os resultados que eu obtive, eles estão dentro dessa faixa de erro e é considerado aceitável desde que eles estejam dentro dessa faixa de erro, tá? Então o erro ele é extremamente importante porque ele demonstra qual que é a variação que esse valor dele pode ter, né? É muito difícil chegar no valor real e absoluto, né? Isso a gente vai discutir também em outros momentos. Mas, tendo essa dificuldade, a gente já tem uma melhoria na apresentação desse resultado, se a gente tem como demonstrar qual é o erro máximo e qual é o erro mínimo que este valor pode ter, tá? Para que este valor, esse resultado, seja considerado satisfatório. E por que que todas as barras aqui, né, com exceção da C, estão olhando meio estranho para a barra do caso da análise C? Porque se vocês observarem, aqui a gente tem o resultado, né, que é a barra roxinha, e aqui em cima, percebam que a barra de erro, gente, é enorme. Ela é maior que o próprio resultado, ou seja, esse resultado ele pode variar até 100, né, mais ou menos aqui, né, do eixo, até ainda, e tem a mesma distância para a parte negativa. Esse erro, gente, é muito grande. Então, se a gente observar aqui por esses resultados, a gente pode dizer que, né, a análise C ela destoa um pouco das demais. Ou seja, a gente pode arriscar aqui, analisar um pouco melhor, que talvez na análise C alguma coisa tenha acontecido. Algum erro tenha acontecido, né? E a gente vai discutir mais para frente o que são esses erros, né? Que podem acontecer. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir, né? Como que a gente vai iniciar um processo estatístico. E o início de um processo estatístico nada mais é do que fazer a medida. E, portanto, para a gente medir algo, a gente precisa entender o que significa, de fato, medir, né? Então, gente, medir uma grandeza nada mais é do que fazer uma comparação, tá? Com outra denominada unidade. Ou seja, para eu medir uma grandeza, eu preciso comparar com uma unidade. E o número que vai resultar dessa comparação de uma grandeza com uma unidade vai receber o nome de valor numérico da grandeza. Ou seja, eu conheço a grandeza, né, e ela é representada por uma unidade, e eu vou atribuir um valor a essa grandeza. E a partir do momento que eu atribuo um valor a essa grandeza, eu estou fazendo um comparativo, tá? Falando assim, pode parecer meio estranho. Então, vamos ver um caso prático. Por exemplo, quando eu falo pesar em gramas, nada mais é do que medir em gramas. E para fazer uma medição em gramas, eu faço uma comparação de massas.
né? E aí o que que acontece? Quando eu pesar em gramas, automaticamente eu vou obter o valor numérico da grandeza, que no caso vai ser dada na unidade gramas. Tudo bem? Então, isso significa medir. E como que a gente faz essas medições, né? Então, gente, como a gente faz para fazer a medida, né? Como medir? Então, gente, normalmente é comum que se faça as medições por comparações visuais, né? Entre uma quantidade conhecida e uma quantidade desconhecida. Mas essa não é a forma assim mais precisa, né, de se fazer uma medida. E para que a gente consiga melhorar, né, a sensibilidade, melhorar a minha exatidão e precisão, é importante usar um instrumento de medição. Esse instrumento de medição, ele vai garantir a melhoria do meu valor no sentido de maior confiabilidade. Então, por exemplo, para eu medir em gramas ou pesar em gramas, eu vou fazer isso numa balança, né? Então, eu vou usar um instrumento de medição e vou obter no final a mesma coisa, um valor em gramas. A única, né? A única coisa que a gente pode pontuar aqui é que esse valor em gramas ele tende a ter uma precisão melhor, porque eu usei um instrumento de medição, ao invés de fazer uma pura e simples comparação visual. Para exemplificar, né, melhor essa questão, a gente pode lembrar do mol, né? O mol, gente, é uma grandeza química e ela não pode ser diretamente medida no laboratório. Então, é como eu sempre falo, né, em aula. Não tem como você ir para o laboratório e eu falar para você, olha, pega essa quantidade em mols e coloca no becker. Ninguém tem como fazer isso, pegar uma quantidade em mols e colocar num recipiente. Normalmente o que a gente faz é trabalhar isso de forma indireta. Então eu consigo chegar no mol, mas para isso eu vou precisar utilizar algumas outras ferramentas. Então, no caso, eu vou precisar de um instrumento de medida, tudo bem? Para eu conseguir determinar o mol. E nesse instrumento de medida eu vou obter a massa, né? Então eu vou precisar da massa, né, necessária e conhecendo a espécie, eu consigo determinar. Eu meço a massa a partir da balança, eu conheço a minha espécie, e se eu conheço a minha espécie, eu consigo determinar a sua massa molecular ou massa atômica, e a partir dessa equação eu consigo chegar no número de mols. Percebam que eu só chego no número de mols de forma indireta, né? Ou seja, eu preciso de uma alternativa para chegar nesse valor, eu não consigo medi-lo diretamente, tá? Então, isso é uma questão muito importante quando a gente trabalha nessa questão de medidas. E aí, sabendo o que de fato é a medição e como a gente deve fazer a medição, aí a gente entra num outro patamar. Qual que é esse patamar? A questão dos algarismos significativos. O que eu quero dizer com os algarismos significativos? Eu vou fazer uma medida, né? Dessa medida, eu vou tirar um valor, tudo bem? A questão é, quantos valores, quantos algarismos que eu posso tirar dessa medida e que de fato representem algo exato, né? E eu posso trabalhar só com valores exatos ou eu posso trabalhar com outros valores além dos exatos? Então, tudo isso a gente questiona quando a gente começa a discutir a questão dos algarismos significativos. Então, basicamente, o que são, né, os algarismos significativos, né, que a gente pode chamar de AS? Os algarismos significativos, eles são todos os dígitos, né, obtidos de uma medida, obviamente, conhecidos, ou seja, aqueles que são exatos. Se eu estou falando que eles são exatos é porque o meu instrumento de medida ele consegue apresentar esses valores com exatidão. E mais o primeiro valor duvidoso, ou seja, é um valor incerto, tá?
A entender a questão dos valores exatos é um pouco mais tranquilo, né? É aquilo que o instrumento está me mostrando. Mas o valor incerto, de certa forma, ele também está sendo demonstrado pelo seu equipamento de medida, né? A gente não tira ele do nada. Então, para ficar mais claro essa questão, a gente vai utilizar esse exemplo da medida desse retângulo cinza, tá? Então, aqui a gente tem um retângulo cinza e eu vou fazer a medida com uma régua, né? Uma régua todo mundo conhece. A régua ela vai medir a distância, né? Então, aqui, se a gente observar, a nossa régua está demonstrando uma coisa que já é bem clara em relação às medidas que a gente tem aqui, ó. Primeira coisa é que o meu valor, né, a minha medida aqui desse retângulo, ele com certeza está entre 20 e 30 centímetros. Com certeza. Por que que eu sei disso? Porque a sua extremidade, ela está entre o valor 20, que é demonstrado aqui, e o valor 30, que é demonstrado aqui. Então, ele é 20 alguma coisa. Isso eu tenho certeza, tá? Aí, a gente vai olhar para as divisões que a gente tem, né? Entre o 20 e o 30, tá? Se a gente observar aqui, entre o 20 e o 30, a gente tem um traço maior, né? Esse traço maior nada mais é do que exatamente a metade dessa distância de 20 a 30. A distância de 20 a 30 são 10 centímetros, portanto, a metade são 5 centímetros, tudo bem? Ou seja, se aqui é 20 e logo em seguida é 30, essa metade, o valor vai ser 25. Embora ele não esteja descrevendo o número 25, a gente sabe por conta dessas divisões que são colocadas. Entre o 20 e o 5, né, e o 25, obviamente, eu também tenho subdivisões, né? Então eu tenho um espaço aqui, dois espaços aqui, 3, 4 e 5 espaços. O que significa que entre o 20 e o 25 eu tenho 5 espaços, então provavelmente cada tracinho desse vale 1 centímetro a mais. Então, eu tenho 21, 22, 23, 24. Percebam, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a nossa escala para poder fazer uma medida mais confiável. Então, se eu observar aqui, o meu retângulo cinza com certeza está entre o 23 e o 24, tá? Isso está demonstrado, tá? A certeza que eu tenho agora, principal, é que esse valor é 23. Só que ele é 23, alguma coisa. Tudo bem? O 23, que ele é maior que o 23, está demonstrado aqui, ó. Né? Então, ele está entre 23 e 24. Só que entre 23 e 24 não existem divisões. Ou seja, o equipamento, o instrumento, ele não me fornece nenhuma informação exata dentro dessa região, desse intervalo. Então, isso a gente resolve de qual forma? Utilizando o algarismo incerto, ou seja, o duvidoso. Por quê, gente? Porque, embora eu não tenha certeza desse valor, eu consigo fazer uma estimativa do quão próximo ele está. Então, se a gente observar aqui, me parece que ele está próximo de ser 23,3, porque com certeza ele está mais próximo do, do 23 do que do 24, tudo bem? Então, ele deve estar com valor um pouco mais próximo do 23. Portanto, eu vou dizer que ele é certeza que ele é 23, mas por aproximação eu vejo que ele é 23,3 centímetros, né? Percebam, o duvidoso, gente, ele é super importante porque ele carrega uma informação. Qual informação? Se eu precisar fazer um arredondamento, o meu arredondamento ele tende a dar mais certo se eu informar qual que é essa aproximação. Por isso a importância dele. Então, embora ele seja incerto, embora ele seja duvidoso, ele é significativo. E por que ele é significativo? Porque ele vai ajudar você na definição do resultado final, por uma questão de aproximação.
Tudo bem? Deu para entender isso, gente? Seguinte, agora a gente tem uma situação com uma régua que ela tem uma divisão menor. Então percebam, ela é uma régua que, se a gente observar, ela vai aqui, ó, de 23 a 24. Então é como se eu pegasse, né, essa região aqui, que eu não tinha subdivisão, e agora em um outro instrumento eu trabalharia com uma subdivisão menor, né? Nesse caso aqui, se a gente for fazer a mesma analogia que a gente fez com a primeira régua, né, aqui o intervalo é de 1 em 1 também. Portanto, se é de 23 centímetros a 24, significa que cada intervalo é de 1 milímetro, tudo bem? Então, gente, se a gente observar aqui por essa régua, a gente vai ter 23, com certeza, isso a gente já sabe, que está entre 23 e 24. Mas agora a gente consegue ver o 23.1, o 23.2, o 23.3. E nosso alvo de medida, ele não está ultrapassando o 23.4. Ou seja, ele está entre 23.3 e 23.4. Ou seja, eu posso afirmar que o 2, o 3 e o 3 aqui são algarismos exatos, porque eu vejo aqui no meu instrumento que ele é 23.3, com certeza. Só que ele está entre 23.3 e 23.4. Se a gente observar aqui, ele está mais próximo do 23.4, certo? Então, por aproximação, a gente pode definir que ele vai ser 23.37. E esse 7 aqui é o nosso algarismo duvidoso. Ele está demonstrando uma aproximação. Então, dessa forma, gente, ele é muito importante. Vamos supor que a gente precisasse fazer um arredondamento nesse valor. Percebam, a partir do momento que eu defino o duvidoso, ele vai me ajudar nesse arredondamento. Porque ao invés de eu arredondar, né, para, por exemplo, 23.3 aqui, o meu arredondamento, conhecendo esse duvidoso, seria o quê? Eu arredondo o 3 aqui no caso, como aqui o valor é maior que 5, então ele vai ser 23,4. O que está mais coerente. Se eu fosse arredondar o valor aqui pelo meu instrumento, ele está mais próximo do 23,4. Então, ele acaba ajudando a gente a poder definir melhor qual é o arredondamento, né? E o melhor arredondamento, né? No caso. Então a gente pode usar um exemplo, né? Dois, na verdade, mas próximos da nossa realidade. Então, por exemplo, a gente tem aqui o valor de uma bureta, então a gente vai fazer a leitura do menisco e de uma proveta. Lembrando que numa bureta o valor 0 começa em cima, né? Então, se a gente observar aqui, olha só. É o 0, tudo bem? E aqui é um 1. Então, com certeza, o meu volume não passou de 1 ml. E aí, o que que acontece? A gente tem que observar as subdivisões aqui, tudo bem? Observando, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subdivisões. O que significa que aqui eu tenho divisões de 0,1 ml por 0,1 ml, tudo bem? Então, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então, eu tenho a certeza de que o meu volume é 0,6. Aí você fala assim, para que eu vou colocar esse zero? Esse zero ele é muito importante, porque ele demonstra que o seu valor ele é exatamente 0,6. Ele está em cima de 0,6. Ele dá uma informação de aproximação, ou seja, ele não é 0,61 e estaria mais próximo de 0,60. Não, não é questão de proximidade. Ele está em cima de 0,60. Tá? Então, mesmo ele sendo um duvidoso, né, no caso ele é um duvidoso porque ele está
além das subdivisões que a gente tem descritas aqui, então as subdivisões é de 0 a 1, é o máximo que eu consigo ver, né? O meu duvidoso, ele vai pegar pelo menos metade dessa subdivisão. Então a gente vai ver, né, no caso aqui, na segunda casa após a vírgula, né? Então, este valor ele está demonstrando o quão próximo está a minha medida do 0,6. E no caso ele está em 0,6 em cima, tá? Quando eu não coloco zero aqui, gente, percebam, eu estou negando uma informação, né? Por que negando uma informação? Eu sei que ele é 0,6, mas eu não sei se ele é 0,6 mais próximo de 0,7 ou mais próximo de 0,6. Então, por isso, colocar o duvidoso é importante. No caso da proveta, a medida 0 vem de baixo para cima, tudo bem? Então, se aqui a gente observar, a gente tem, ó, de 10 a 20 ml, e cada subdivisão, aqui eu tenho 10 subdivisões, cada uma vale 1 ml. Portanto, aqui eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu sei que ele é 16. A questão é, ele é 16, mas ele é mais próximo do 16 ou ele é mais próximo do 17? Aqui dá para observar que ele é mais próximo do 17. Então, ele vai ser 16,6. Esse 6 é o nosso algarismo duvidoso, ou seja, eu estou observando por aproximação, tudo bem? Então, gente, qualquer valor, né, que expressa a magnitude de uma grandeza, ele vai ser conhecido como algarismo significativo, e ele sempre vai ter os valores que são conhecidos com certeza, mais um algarismo duvidoso, tudo bem? Isso só para a gente reforçar. Então, um exemplo, né? Eu já dei alguns exemplos, mas outros. Então, numa proveta de 25 ml, de menor divisão 0,1, a gente tem o valor de 17,24 ml, né? Então, percebam, aqui a gente tem 4 algarismos significativos, dos quais o 7 e o 2, eles são exatos. O 4, ele é o duvidoso, tudo bem? Então, se a gente pegar um outro, né, exemplo, só para exemplificar aqui, no caso, o algarismo duvidoso, ele vai ser o 4, né, utilizando aquele mesmo exemplo. E por que isso, gente? Porque o algarismo duvidoso, ele sempre vai estar na casa decimal em que está o limite de erro do aparelho. E o limite do erro de uma proveta, no caso, ele vai corresponder à sua menor divisão, a metade, né, na verdade, da sua menor divisão. Então, se a sua divisão é de 0,1, a metade da sua divisão vai ser 0,05. Dessa forma, é que a gente, ó, observando, na segunda casa, após a vírgula, vem o duvidoso, né? Então, aqui a mesma coisa. No valor 17,24, o duvidoso vai ser o 4, tudo bem? Já no caso, né, de pesagens, então, balanças, a gente pode pegar, por exemplo, aqui, uma massa igual a 7,2, igual a 7,241 gramas, né? Medido em uma balança. A balança, normalmente, ela tem uma escala de 0,001 gramas, tá? Então, essa costuma ser a menor divisão que a gente encontra nas balanças analíticas. E dessa forma, o que vai acontecer? Os dígitos 7, 2 e 4, eles são exatos, tudo bem? E o 1 é o nosso algarismo duvidoso, tudo bem? Porque aqui, gente, a gente não consegue ver, ou por aproximação, escalas, né? Não é como numa proveta. Aqui isso é determinado pelo próprio equipamento, que já define para a gente o nosso limite de erro. Portanto, se o limite de erro é na terceira casa, então aqui quando eu obter o valor, o meu duvidoso vai ser na terceira casa também, tudo bem? Ele é importante? Ele é importante, tudo bem? E aí a gente precisa agora
trabalhar com algumas regras, né, para os algarismos significativos, para definir o que de fato são algarismos significativos. A primeira é, o zero à esquerda não é significativo. Então, por exemplo, 0,0595 metros, né? Estes zeros que estão à esquerda, eles não são considerados significativos. E por que eles não são significativos? Porque a única ideia do zero à esquerda é apresentar uma grandeza do valor. Uma dimensão, melhor dizendo, do valor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o valor é muito grande ou se o valor é muito pequeno. Quando eu coloco zero à esquerda, gente, ele está demonstrando somente que o meu valor é muito pequeno. Mas o que é de fato significativo em termos de medida são os valores diferentes de zero, que vem depois. E aí o que acontece? Eu posso, inclusive, representar isso de outras formas, e independente disso, eu vou continuar tendo o mesmo número de algarismos significativos. Então, eu posso ter 0,0595 metros, que é igual a 5,95 centímetros. Nos dois casos, eu tenho 3 algarismos significativos. Por quê? Porque 0 à esquerda não é significativo, né? O zero à direita, ele é significativo, com algumas ressalvas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esses zeros à esquerda não são significativos, mas esse zero à direita é significativo, tudo bem? E por que que ele é significativo? Por aquela questão que eu disse para vocês. Ele está informando alguma coisa em relação a esse valor. Por exemplo, aqui ele informa que ele está próximo, ele não está próximo do 45, ele é 45. E isso é uma informação importante, portanto, ele é significativo. Essa questão, né, dos algarismos à direita serem ou não significativos, fica um pouco complicado da gente analisar, principalmente com os valores que não têm a vírgula decimal, tá? Então, por regra, para a gente evitar confusões, a gente, por convenção, vai adotar sempre incluir a vírgula decimal, né? Porque quando a gente inclui a vírgula decimal, a gente vai dizer que aquele zero à direita é significativo, tudo bem? Se não tiver vírgula decimal, o que vai acontecer? Esse zero à direita ele pode ou não ser significativo, tá? Isso vai depender de alguns fatores. Mas para a gente evitar complicações, a gente vai trabalhar com os números sempre com vírgula decimal, tá? E dessa forma, os zeros à direita serão significativos, tá? Zero entre números diferentes de zero é significativo. Então, por exemplo, eu tenho um valor e o zero está entre números diferentes de zero. Esse zero ele é significativo, tá? Porque ele dá uma ordem do valor que a gente tem de fato. Então, aqui alguns exercícios que eu vou deixar para vocês treinarem, tá? E depois, na próxima aula, a gente vai fazer a correção, tá? Desses exercícios aqui. Então, eu gostaria só que vocês colocassem os números de algarismos significativos para cada um desses valores, com base nas regras que a gente acabou de discutir. Arredondamento. Então, isso é uma grande questão que paira, né, dentro do laboratório quando a gente vai fazer análise quantitativa, né? Como que a gente faz o arredondamento? Então, a gente precisa definir algumas regras. Primeira delas, né? Então, primeiro, esse valor aqui, 51,24438, né? E eu quero arredondar. Essa aqui eu quero que seja a minha última casa, então o restante eu vou ter que trabalhar para o arredondamento. Nesse caso, gente, depois do 4 vem outro 4. Portanto, é um valor que vem depois menor que 5. Se é menor que 5, eu não mexo nesse valor, eu deixo como tá, 21,4. Outro exemplo, 51,24738. Mesma coisa, eu quero arredondar nesse 4. O valor que vem em seguida é o 7. O 7, ele é maior que 5. Então, portanto, para eu arredondar aqui, eu vou acrescentar mais 1 ao 4.
Então, ele vai ficar 51,25. Tudo bem? Aqui, nesse caso, eu tenho 51,24500. E aí, eu tenho, na verdade, né, infinitos zeros após o 5. Nesse caso, o meu valor anterior, por ele ser par, percebam, hein? Como aqui ele é par, porque o que acontece? Aqui eu tenho 5 e vários zeros à frente, ou seja, eu estou exatamente na metade. Eu acrescento ou mantenho do jeito que está? Qual que é a regra? Nesse caso, como o meu valor que eu quero arredondar, ele é par, e ele vem seguido de 5 com infinitos zeros, eu mantenho o valor como está. Tudo bem? Nesse caso aqui, 51,23500. Percebam, agora eu tenho, vou arredondar aqui nesse 3, e eu tenho o 5 e vários zeros. Eu estou exatamente na metade. Então, como que eu vou fazer o arredondamento? Como o meu valor é ímpar, eu vou arredondar para 4, ou seja, eu vou adicionar mais 1 a esse valor, porque este valor é ímpar. Tudo bem? O outro exemplo é se eu tiver 51,24500, opa, 12. Ou seja, aqui ele não é com zeros infinitos. Eu tenho um valor aqui que demonstra que ele é um pouquinho maior que o 5. Ou seja, aqui nesse caso não tem segredo. Maior que 5, eu faço o quê? Acrescento mais 1 ao valor que eu quero arredondar. Então, 51,25. E aí, gente, uma coisa que a gente precisa deixar claro. Quando a gente for trabalhar contas longas, né, ou seja, com muitas etapas, a gente só vai fazer o arredondamento no valor final, de acordo com o número de algarismos significativos. Então, como que isso vai funcionar? Eu tenho algumas regras para fazer operações com algarismos significativos. Então, a primeira regra é de adição e subtração. Quando eu quero arredondar, né, numa operação de adição ou subtração, eu vou considerar, olha só, o número de casas decimais do valor com o menor número de casas decimais. Então, casas decimais são os valores após vírgula, tudo bem? Então, aqui eu tenho 4,371, eu tenho 3 casas decimais. E aqui eu tenho que somar a 302,5, e aqui eu tenho uma casa decimal. Qual que é o meu algarismo, né? Qual é o número de casas decimais que eu vou considerar nesse caso? O que tiver o menor número de casas decimais, no caso é esse valor aqui, tudo bem? Então, eu vou fazer a conta normal, então deu aqui, ó, 306,871. Então, primeiro faz a conta, né? Feita a conta, eu vou poder deixar agora, pelas regras de operações de algarismos significativos, só uma casa decimal. Então, eu tenho que arredondar aqui nesse 8. Depois do 8 vem o 7. O 7 é maior que 5, portanto, eu vou adicionar mais 1 ao 8. Então, vai ficar 306,9. Tudo bem? Essa é a regra para adição e subtração. Operações com algarismos significativos, né? Então, no caso, multiplicação e divisão. No caso da multiplicação e divisão, a gente vai considerar, para arredondamento, o número de algarismos significativos do valor com o menor número de algarismos significativos. Então, aqui a gente tem, ó, 6,2 e 7,00. Percebam, aqui eu tenho 2 algarismos significativos. E aqui eu tenho, ó, 7,00, lembrando que zeros à direita são significativos. Então, aqui eu tenho 3 algarismos significativos. 3 algarismos significativos e aqui em cima 2. Então, o meu resultado final tem que ter 2 algarismos significativos. Tudo bem? Fazendo a conta normal, eu preciso arredondar agora, ó, nesse 3 aqui. O meu valor depois do 3 é menor que 5, que é o 4. Portanto, o que eu faço? Mantenho o valor do jeito que está. Tudo bem? Pessoal,
E aí o que que acontece? Que é muito importante para a gente, né? Para a gente poder padronizar essa questão das operações com algarismos significativos. Então, olha só. Para contas com mais de uma operação matemática, então isso acontece muito na nossa área, né? Ter contas que a gente vai ter que usar multiplicação, soma, tudo ao mesmo tempo. A gente vai fazer todos os cálculos com todos os algarismos significativos que a gente conhece, e aí a gente vai arredondar apenas o resultado final, tudo bem? Para o arredondamento, considerar a regra da multiplicação e divisão, ou seja, o menor número de algarismos significativos. E aí, não esquecer que a gente não vai considerar constantes como coeficientes da estequiometria. E aí a gente vai fazer um exemplo. Então, agora, um exemplo que a gente pode utilizar é no nosso próprio dia a dia, que é a questão, né, aqui de uma padronização. Então, a gente vai fazer a padronização do HCl com carbonato de sódio, né, que foi o que vocês realizaram dentro do laboratório ou vão realizar ainda. Aqui eu tenho a massa pesada, né, do meu sal, que é o padrão primário. E aqui eu tenho o volume em ml, né, da titulação, ao fim da titulação. Então, eu consumi 6,23 ml de ácido clorídrico para esse total de carbonato de sódio. Então, gente, as etapas são exatamente a mesma coisa que a gente discutiu nas aulas de volumetria. Montar a reação, fazer o balanceamento, depois do balanceamento, né, de acordo com aquilo que a gente discutiu na volumetria, o número de mols de HCl, ele é matematicamente igual ao número de mols de carbonato, só que a gente agora precisa levar em consideração os coeficientes estequiométricos. Então, o que que a gente faz? Cruza esses coeficientes, de tal forma que eu tenho 1 do HCl para 2 do carbonato. Como vocês bem lembram, a gente discutiu isso nessa aula também, número de mols a gente não tem como mensurar de forma direta no laboratório, então a gente precisa encontrar alternativas. No caso, para o HCl, nós temos uma solução, portanto, a melhor forma de chegar no número de mols de HCl é a partir de molaridade vezes volume, igual. Mantém o coeficiente 2 vezes. Para substituir o número de mols de carbonato, vocês têm que lembrar que a gente pesou, né, o carbonato. Então, para a gente chegar no número de mols dele, a gente vai ter que usar aquela opção que é massa sobre massa molecular, já que a gente conhece a espécie, tudo bem? Então, isso aqui é aquilo que a gente já discutiu nas aulas sobre volumetria, tudo bem? Substituindo os valores, a gente tem a seguinte situação. A gente tem o coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente, ele não se aplica à questão da definição dos algarismos significativos, porque eu já informei para vocês. Coeficientes não vão ser considerados para definir a quantidade de algarismos significativos no resultado final, tudo bem? A mesma coisa vale para esse 1, que a gente só colocou aqui para poder, depois que a gente fez a reestruturação aqui da equação. Então, como, né, este valor, o volume do HCl, ele tinha que ficar abaixo na fração, né, no denominador, então a gente tem que colocar 1 sobre este valor, tá? Então, ele, na verdade, é só um coeficiente também, tudo bem? Bom, então quais são os valores que importam aqui para definir algarismos significativos? A massa do carbonato, a massa molecular e o volume, que no caso aqui, como vocês bem lembram, é em litros, tudo bem? Aqui, lembrando, 0 à esquerda não é significativo, então a gente tem 1, 2, 3 algarismos significativos. Aqui a gente tem o zero, ele está entre números diferentes de zero, então ele é significativo, então aqui tudo é significativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 significativos. E aqui nós temos 0 à esquerda, que a gente já sabe que não é significativo, então aqui o 6, o 2 e o 3 são. Então, nós temos 3 algarismos significativos. Para eu definir o arredondamento agora, lembrando, eu preciso usar a regra da
multiplicação e da divisão, que diz que nós vamos fazer o arredondamento com o mesmo valor de algarismos significativos, né, que a gente tiver entre os valores participantes o menor número de algarismos significativos. Acho que ficou confuso, vou repetir. Então, a gente vai definir, né, o número de algarismos significativos do resultado final, observando todos os valores que a gente tem dentro da nossa equação e verificando qual deles tem o menor número de algarismos significativos e quantos são. Olhando aqui, a gente observa que os valores com o menor número de algarismos significativos possuem 3 algarismos significativos. O que isso significa? Significa que eu vou fazer o arredondamento no final para que eu tenha no resultado final 3 algarismos significativos. Então, aqui eu tenho, né, o resultado final é 0,155381. Eu tenho que lembrar que o zero não é significativo, portanto, eu tenho que observar, eu tenho que verificar esses 3 valores. Portanto, o número depois desses 5 é o que vai me ajudar no arredondamento. O valor depois do 5 aqui é o 3. O 3 é menor que 5, portanto, eu mantenho o valor. Dessa forma, eu tenho o meu resultado final com o número adequado de algarismos significativos. Tudo bem? Então, gente, era isso que eu gostaria, né, de passar para vocês. A nossa próxima aula que dá sequência a essa vai ser sobre exatidão, precisão, erros e incerteza, né? Mas eu preferi dividir em 2 partes essa aula, então a gente vai ter primeiro uma parte com algarismos, que eu terminei hoje, e depois a próxima etapa é a questão da incerteza, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, não deixem de comentar, me falar e eu vou respondendo à medida do possível. E aí, para nossa próxima, né, eu vou postar essa aula antes para vocês, para que a gente possa, na aula de fato, discutir, tirar as dúvidas de vocês e fazer a correção dos exercícios, né, que eu coloquei aqui para vocês e também dos exercícios que eu vou deixar como atividade. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Obrigado.